A verdade não contada sobre o rei Salomão. Salomão foi um rei amado, mas com uma história desagradável. A Bíblia é um livro completo e imparcial que não tenta nos proteger das imperfeições dos nossos heróis da fé. É difícil pensar nos reis lembrados com carinho na Bíblia sem incluir Salomão. Ele sempre será lembrado como um rei que amava tanto a Deus, que ofereceu 1000 holocaustos, pediu sabedoria e brilhou com uma compreensão tão incomum que trouxe paz e pôs fim às guerras, conforme relatado em 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 a 14. Salomão demonstrou seu amor pelo Senhor ao seguir as instruções dadas a ele por seu pai Davi. Ele também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para oferecer sacrifícios, pois esse era o lugar alto mais importante. Lá, Salomão ofereceu 1000 holocaustos no altar de Gibeão. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Peça o que quiser que eu te dê." Salomão respondeu: "Tu tens mostrado grande bondade ao teu servo, meu pai Davi, porque ele foi fiel a ti, justo e reto de coração. Tu continuaste essa grande bondade ao lhe dar um filho para se assentar em seu trono ainda hoje. Agora, Senhor meu Deus, fizeste teu servo rei no lugar de meu pai Davi, mas eu sou apenas uma criança pequena e não sei como agir. Eis que estou no meio do teu povo, que escolheste, um povo tão numeroso que não pode ser contado ou numerado. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu tão grande povo?" O Senhor ficou satisfeito com o pedido de Salomão e lhe disse: "Já que pediste isso e não riquezas, longa vida ou a morte de teus inimigos, mas sim discernimento para administrar a justiça, farei o que pediste. Te darei um coração sábio e perspicaz, de modo que nunca houve alguém como tu, nem haverá no futuro. Além disso, te concederei o que não pediste, riqueza e honra, para que, durante tua vida, não haja igual entre os reis. E se caminhares em obediência a mim, observando meus decretos e mandamentos, como fez teu pai Davi, então te darei uma longa vida." Salomão ficou famoso por sua popularidade, devido à sua profundidade de conhecimento e soluções. Ele escreveu alguns dos livros mais conhecidos da Bíblia, como Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Provérbios, que são repletos de sabedoria. Nestes livros ele escreveu muitas palavras sábias, citações, canções e provérbios que são tão profundos que ainda os exploramos hoje. Exemplos destas pérolas de sabedoria são Provérbios capítulo 5, versículos 1 e 2. "Meu filho, presta atenção à minha sabedoria. Inclina teu ouvido para as minhas palavras de discernimento, para que preserves a discrição e teus lábios guardem o conhecimento." Provérbios capítulo 9, versículo 10. "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento." Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 11. "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim." Salomão era um homem sábio que era difícil de ignorar e fácil de amar. Por isso, muitas pessoas vinham de longe e de perto para buscar sua sabedoria, riqueza ou conselho, conforme descrito em 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 a 18. Quando a rainha de Sabá ouviu falar sobre a sua fama, ela veio a Jerusalém para comprovar as histórias que circulavam sobre a sua sabedoria. A fama de Salomão e sua relação com o Senhor chegaram aos ouvidos da rainha de Sabá, que veio testá-lo com questões difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma grande caravana de camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas. Ao encontrar-se com Salomão, ela discutiu tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas e nada era demasiado difícil para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a grandiosidade do palácio que ele construiu, a comida em sua mesa, o assento de seus oficiais, os servos que o atendiam em suas vestes,
os copeiros e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Ela disse ao rei: "As notícias que ouvi em meu próprio país sobre suas conquistas e sua sabedoria são verdadeiras, mas eu não acreditava até vir e ver com meus próprios olhos. De fato, nem metade me contaram sobre sua sabedoria e riqueza. Como devem ser felizes o seu povo e os seus oficiais que estão diante de ti, sempre ouvindo a sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. É por causa do amor eterno do Senhor a Israel que ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão." E ela presenteou o rei com 120 talentos de ouro, grandes quantidades de especiarias e pedras preciosas. Nunca antes houve tantas especiarias trazidas como as que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir, e de lá trouxeram carregamentos abundantes de madeira de almugue e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira de almugue para fazer sustentáculos para o templo do Senhor e para o palácio real, além de fazer harpas e alaúdes para os músicos. Desde então, nunca mais se viu tanta madeira de almugue importada. O rei Salomão satisfez todos os desejos e pedidos da rainha de Sabá, além do que já havia dado generosamente de sua realeza. Então ela partiu, retornando com sua comitiva para seu próprio país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos, sem contar as receitas dos mercadores, comerciantes e de todos os reis árabes e governadores dos territórios. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro martelado, sendo 600 shekels de ouro em cada escudo. Além disso, ele fez 300 pequenos escudos de ouro martelado, com 3 quilos de ouro em cada escudo. O rei colocou-os no palácio da floresta do Líbano. O rei também fez um grande trono todo revestido de marfim e coberto de ouro fino. No entanto, alguns aspectos desagradáveis e não tão justos de sua vida, como seu casamento com 700 mulheres e 300 concubinas, são surpreendentes. Primeiro, Livro de Reis, capítulo 11, versículos 1 a 13. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, sidônias e hititas. Eram mulheres de nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: "Vocês não devem se unir a elas em casamento, pois com certeza elas os levarão a adorar os seus deuses." No entanto, Salomão apegou-se a elas em amor, tendo 700 esposas reais e 300 concubinas. Suas esposas desviaram o seu coração para seguir outros deuses, e seu coração já não era inteiramente dedicado ao Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o detestável deus dos Amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não foi totalmente fiel ao Senhor, como Davi, seu pai, tinha sido. Num monte a leste de Jerusalém, Salomão construiu um lugar alto para Quemos, a abominável divindade de Moabe, e para Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Também para as Amonitas ele fez o mesmo, acompanhando suas esposas estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. O Senhor ficou irado com Salomão, pois seu coração havia se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes. Embora o Senhor tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, ele não obedeceu ao comando do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: "Já que essa é a sua atitude e você não manteve a minha aliança e os meus mandamentos que lhe ordenei, certamente arrancarei o reino de suas mãos e o darei a um dos seus servos. Contudo, por amor a Davi, seu pai, não farei isso durante a sua vida. Do reino de seu filho arrancarei uma tribo, mas não tirarei todo o reino dele, pois darei uma tribo a ele em consideração a Davi, meu servo, e em consideração a Jerusalém, a cidade que escolhi." Eventualmente, a luxúria, a fraqueza e a falta de disciplina em relação às suas relações com mulheres fizeram com que Deus se afastasse dele, até que ele perdesse quase tudo que possuía. Primeiro Livro de Reis, capítulo 11, versículos 28 a 40. Naquela época,
Jeroboão era um homem de destaque, e Salomão, ao ver como o jovem realizava bem o trabalho, o colocou no comando de toda a força de trabalho das tribos de José. Nessa ocasião, Jeroboão estava saindo de Jerusalém, e o profeta Aías, de Siló, encontrou-se com ele no caminho, vestindo um manto novo. Os dois estavam sozinhos no campo, e o profeta rasgou em 12 pedaços o manto novo que usava. Então disse a Jeroboão: Pegue 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vou arrancar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Todavia, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel, deixarei uma tribo para o filho de Salomão, a fim de que tenha uma lâmpada diante de mim todos os dias em Jerusalém, a cidade que escolhi para o meu nome. Moloque, o deus dos amonitas, e não tem andado em obediência a mim, nem tem feito o que é reto aos meus olhos, nem tem guardado os meus decretos e leis, como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, não tirarei todo o reino da mão de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por causa de Davi, meu servo, que escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e decretos. Tirarei o reino das mãos de seu filho e darei a você 10 tribos. A um dos filhos de Salomão darei uma tribo, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para colocar o meu nome. No entanto, para você, eu o tomarei, e você governará sobre tudo o que seu coração desejar. Você será rei sobre Israel, se fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar em obediência a mim, fazendo o que é certo aos meus olhos, obedecendo aos meus decretos e mandamentos, assim como Davi, meu servo, fez. Eu estarei com você, e construirei uma dinastia tão duradoura quanto aquela que construí para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, onde permaneceu até a morte de Salomão. Salomão, que um dia foi o amado líder das 12 tribos de Israel, teve apenas uma tribo restante como legado. Sua vida nos ensina que até mesmo o herói mais celebrado tem fraquezas que precisam ser enfrentadas se quiserem terminar com firmeza. Oremos. Senhor, obrigado por ser o amoroso rei sobre a minha vida. Agradeço pelas lições da vida de Salomão e como os princípios aumentaram minha compreensão de viver para te agradar. Eu terminarei de maneira gloriosa e concluirei minha jornada com propósito, para louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém.